Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? E vocês estão vendo aí o texto fixado, mas sempre é bom repetir. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, que estava à frente da igreja de Éfeso. Capítulo 4 de 1 Timóteo, por se tratar de apenas 16 versículos, embora este capítulo se divide em pelo menos duas partes, nós queremos refletir no capítulo inteiro. Portanto, nós faremos a leitura de todo o capítulo 4 de 1 Timóteo, tendo repetido e tendo fixado o texto ali. A essa altura, todos já devem ter pego as suas Bíblias e encontrado o texto. Depois da leitura, por favor, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe conosco nesta reflexão. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem a verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graça, que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você, ô Timóteo, se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Jesus Cristo, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Ao invés disto, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefício não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas, insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a estas questões. Entregue-se inteiramente à sua tarefa para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará tanto a si mesmo como aqueles
que te ouvem. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, nesta noite maravilhosa, que o Senhor, depois de nos dar um dia perfeito e abençoado, Senhor amado, o Senhor também nos concede a oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado, adorando o teu santo nome, batendo esse papo maravilhoso com os irmãos, nos descontraindo, mas também edificando-nos mutuamente uns aos outros, Pai amado, com as nossas brincadeiras sadias, com as canções que ouvimos e adoramos o teu santo nome e com a leitura da tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus que a tua mão poderosa permaneça estendida sobre cada lar, sobre cada família nesse instante. Dai-nos o entendimento, a compreensão da tua palavra. Nós te pedimos assim encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória ao teu santo nome. Meus queridos, nós temos pensado muito em comunhão, na preciosidade da comunhão que temos em Cristo Jesus e uns com os outros, mas também temos pensado muito no tempo que vivemos, onde existe uma grande pluralidade, existem, na verdade, um desvirtuar, né? Um desvirtuar da verdade divina e nesta geração, nesta pós-modernidade, o que se afirma é que não existe verdade absoluta. Cada um defende a sua verdade, cada um busca a sua verdade, cada um tem a sua verdade. E isto, infelizmente, tem adentrado no seio cristão evangélico, nas igrejas. Então, o que a gente vê são divisões, inclusive naquilo que deveria nos unir, nos pontos que são comuns da fé cristã. As pessoas têm se apegado muito mais àquilo que diverge da nossa fé, do nosso entendimento teológico, do nosso entendimento de fé cristã, e cada um apega-se à sua maneira de viver e apresenta isso como a verdade, muitas vezes substituindo aquilo que é absoluto. E isto nada mais é do que heresia. Nada mais é do que heresia. E nós temos vivido, nesses últimos tempos, uma espécie, isto eu entendo que é uma espécie de apostasia, de abandono das verdades absolutas, da verdade divina, do Evangelho, das Escrituras, para viver cada um no seu modelo de fé, no seu entendimento de fé e na sua experiência. O que vale, aliás, em muitas afirmações, é a experiência e a intenção de cada um. E isso não é evangelho, isso não é a verdade divina. A verdade divina é confrontativa, é Cristo, e chama-nos a que adequemo-nos a esta verdade absoluta que transforma as nossas vidas. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, e Timóteo é um jovem pastor, filho na fé do apóstolo Paulo, e está à frente, está no encargo dele a direção da igreja, o pastoreio da igreja em Éfeso. E Paulo, então, vai escrever para dar essa carta pastoral a Timóteo, para dar algumas orientações e para
confirmar a fé consistente do pastor Timóteo, do jovem pastor Timóteo, e também instruir Timóteo quanto aos falsos mestres que estavam pelo mundo causando confusões, inclusive na igreja em Éfeso. E Paulo vai orientar. E algumas coisas me chamam a atenção e que eu quero compartilhar hoje neste texto, neste capítulo, que é tão envolvente. Eu amo demais a palavra de Deus, justamente pela sua plenitude, pela sua simplicidade ao mesmo tempo, e pelo tamanho enorme, gigante que é ela, e nós somos tão pequenos diante desta palavra, e ela tão completa, tão maravilhosa, e esta palavra enche a minha alma, enche meu coração. E na minha reflexão, e que eu compartilho nesta noite com vocês, a primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo, nos versículos 1 ao 3, ele vai falar desta apostasia. Ele diz que o Espírito expressamente, o Espírito claramente afirma, versículo 1, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, ou abandonarão a fé, ou abandonarão a verdade. Se desviarão da verdade, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cujas mentes estão mortas ou cujas mentes estão cauterizadas, que já não tem nenhum senso crítico às distorções das Escrituras. E não somente dão ouvidos, como propagam estes ensinos. E isto é muito sério. O apóstolo Paulo vai falar que nos últimos dias, nos últimos tempos, surgiriam pessoas. E de uma maneira errada, muitas vezes, esse texto é aplicado de maneira escatológica, como se Paulo não estivesse falando dos seus dias, mas estivesse falando dos últimos tempos, e nós muitas vezes aplicamos isto como se nós estivéssemos vivendo os últimos tempos agora. Obviamente, isso tem uma aplicação escatológica, sim. Obviamente, isso tem uma aplicação para os nossos dias, e parece que Paulo não está escrevendo lá aos dias de Timóteo, na igreja em Éfeso. Parece que Paulo de fato está falando dos nossos dias, e isto é o quanto a palavra de Deus é atual e verdadeira. Mas os últimos dias, a igreja primitiva, aliás, entendia que estavam vivendo os últimos tempos. Esse era o entendimento da igreja primitiva. Quando Paulo escreve esse texto a Timóteo, dizendo que o Espírito afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, Paulo estava referindo-se àqueles dias. Paulo estava fazendo aplicação àqueles dias, estava se referindo aos falsos ensinos, aos falsos mestres já presentes pelo mundo, e nesse caso aqui, ali na igreja de Éfeso. Então, os últimos dias, os últimos tempos a que Paulo está falando, e que o Espírito Santo havia afirmado aos apóstolos, a igreja, estavam sendo vividos para eles. E Paulo, o entendimento de Paulo, a intenção de Paulo é falar daqueles dias. Tanto é que quando ele vai dizer das características dos últimos tempos,
ele diz assim, alguns se desviarão da fé ouvindo a espíritos. E aí o versículo 3, ele fala assim, tais pessoas, ou seja, os enganadores, mentirosos, hipócritas e consciência cauterizada, essas pessoas afirmam e olhem que ele está colocando aqui no presente, ou seja, é nos seus dias, afirmam que é errado casar-se, estão proibindo o casamento, estão proibindo também a ingestão de alimentos que Deus abençoou, que Deus criou. E o que Paulo, eu queria que ficasse aqui, é essa questão da apostasia que Paulo está falando, desse abandono da fé, desse abandono da verdade que está acontecendo, ou que está acontecendo aqui no livro, nessa carta, nessa orientação de Paulo a Timóteo, ou na igreja de Éfeso, mas também acontece hoje, e também é um texto escatológico que, por multiplicar essa iniquidade daqui para frente, haverá muitos desvios de fé, ou apostasia, abandono da verdade. A gente vivencia isto de uma maneira horrível. É claro que esta orientação de Paulo, embora ele esteja falando de coisas que estão acontecendo nos seus dias, e isto tem sim uma aplicação aos nossos dias, e ele está falando do abandono da verdade, ou da distorção, em alguns casos. Apostasia nada mais é, em alguns casos, do que a distorção da verdade. E o que Paulo está denunciando aqui, nesses falsos mestres, hipócritas, mentirosos, e chama de doutrina de demônios, Paulo está dizendo de pessoas que estão proibindo aquilo que Deus abençoou e proibindo aquilo que Deus criou. Ou seja, o que Paulo está denunciando aqui é doutrinas extras bíblicas. E a gente vive isso também. Isto é abandono da verdade. Em suma, o que Paulo está denunciando aqui, o que Paulo está chamando a atenção aqui, é que essas pessoas, esses falsos, esses hipócritas, estão insatisfeitos com as Escrituras, estão inventando doutrinas, distorcendo a verdade ou as verdades divinas, e estão simplesmente duvidando da suficiência das Escrituras, da doutrina de Cristo, a palavra de Deus, na mentalidade destes falsos mestres. E Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele também não proceda assim. A denúncia de Paulo é: eles estão duvidando, eles não creem na suficiência das Escrituras. E nós não podemos, aplicando também a nós, nós não podemos duvidar da suficiência das Escrituras. As Escrituras não precisam de nenhum complemento. Não precisamos inventar nenhuma doutrina além da que já temos. E a doutrina, a verdade é Cristo, o seu sacrifício. E esta doutrina de Cristo, essa verdade, nos chama ao arrependimento. Nós somos pecadores, que estamos diante de um Deus que pune o pecado, mas que providenciou o seu Filho, o sacrifício, e este, por sua vez, entregou-se em sacrifício para que nós fôssemos justificados, perdoados, e não precisamos crer em nenhuma outra doutrina, não precisamos inventar nenhuma outra doutrina, não precisamos inventar mais nada para complementar as Escrituras
porque as Escrituras, a doutrina de Cristo é suficiente. E Paulo denuncia este abandono da verdade. Paulo denuncia esta distorção da verdade. E ele diz, olha, fica naquilo que você muito bem ensinou e instrui os irmãos. Ensina a palavra. Chama estes irmãos para que eles firmem-se, voltem-se para esta verdade absoluta. A suficiência das Escrituras, a suficiência da palavra de Deus. Quero mandar um super abraço aí para o meu querido cantor Joel Melo, da dupla Joel e Misael, lá do Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe vocês, viu? Então, Paulo chama a minha atenção aqui, e eu quero chamar a atenção de vocês, para estes tempos que nós vivemos. Também é um tempo de muita apostasia. E eu sempre falo sobre isto, porque nós só entendemos como apóstatas aqueles que desviaram-se, já não fazem mais parte do rol de membros da igreja e hoje andam bebendo, fumando, prostituindo, estão desviados e esquecemos que muitas vezes estamos dentro da igreja, esses de fato apostataram da fé, mas muitas vezes nós abandonamos a verdade absoluta, a verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo, e seguimos muitas outras coisas que chamamos de verdades, verdades relativas que nós temos colocado como absoluta, e substituindo aquilo que é absoluto. E isso também é apostasia. Apostasia é não somente desviar-se, não somente ir lá para o mundão, como nós costumamos dizer, mas é distorcer a verdade, distorcer o Evangelho, distorcer a verdade, abandonar a verdade e nos apegar a tantas coisas que são mundanas, são humanas, são passageiras e são efêmeras. E nós devemos nos contentar e descansar com a suficiência das Escrituras de Deus. Somente as Escrituras. A verdade absoluta. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto está nos versículos 6 a 10, que a gente resume da seguinte forma: a boa doutrina bíblica gera uma fé robusta, genuína, autêntica e envolvente. A verdadeira doutrina bíblica, aquela que não é invenção humana, aquela que não é extra-bíblica, né? Se nós não desviarmos, se nós não distorcermos as verdades divinas, isto gera em nós uma fé robusta, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé envolvente. Olha só o que diz os versículos que nós sugerimos aqui. Os versículos 6 ao 10 diz assim. Eu tenho que aproximar a Bíblia aqui, que o cara tá ficando velhinho, aí começa a enxergar e ainda esquece de pegar o óculos. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, ô Timóteo, se você explicar, se você expor estas coisas aos irmãos,
você será um bom servo de Jesus Cristo. Você será bem nutrido pela boa mensagem da fé, pelo bom ensino que você tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Ao invés de você ficar discutindo, ao invés de você ficar batendo boca inutilmente, se preocupe, eu estou parafraseando aqui, viu, meus irmãos? Se preocupe com as Escrituras, com o ensino das Escrituras, em viver as Escrituras. Você já tem o bom ensino, você tem o conhecimento da verdade, você tem a verdadeira doutrina. Não perca, portanto, tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Ao invés de você ficar discutindo estas coisas, exercite uma devoção, ou exercite um relacionamento verdadeiro com as Escrituras. Exercite, tenha uma vida piedosa, obedecendo as Escrituras, ensinando as Escrituras, reafirmando as Escrituras, pregando as Escrituras, confirmando a fé dos irmãos. E eu te afirmo, ô Timóteo, que assim como o exercício físico que tem algum valor para o corpo, o exercício espiritual, o exercitar-se em uma vida devocional, em uma vida piedosa, ainda é muito melhor, pois promete benefício não somente apenas nessa vida, mas também na vida futura. Esta é uma boa palavra, ou essa palavra é digna de toda confiança, de toda aceitação, que todos devem aceitar. Nós trabalhamos arduamente e continuamos a trabalhar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, a nossa esperança está em Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, que Ele é Salvador de todos, especialmente dos que creem. O que Paulo descreve aqui nesses versículos, e que nós parafraseamos dessa forma, é justamente isto, que o exercício da doutrina bíblica, o apego às verdades divinas, a um relacionamento com as Escrituras, ao lê-la, ao confirmá-la, ao nela meditar, ao nela crer, obedecendo às Escrituras, essa doutrina bíblica gera em nós uma fé robusta, uma fé madura, uma fé verdadeira, e não somente isso, uma fé envolvente, envolvemos outros. Paulo mais à frente vai dizer que o vivenciar esta doutrina, o vivenciar esta verdade, o vivenciar esta vida piedosa que as Escrituras geram em nós, causa o nosso progresso, causa o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento na fé, mas também vai envolver outros também. Causaremos também o crescimento, a robustez da fé, a verdade da fé, a vida daqueles que nos ouvirem e com quem conviverem conosco. Então, meus queridos, o conselho de Paulo a Timóteo é muito válido, muito precioso para cada um de nós. Embora Paulo esteja escrevendo a um pastor que está na responsabilidade de ensinar aos membros daquela igreja, às ovelhas daquela igreja, também Paulo está falando com a ovelha sua. Ou seja, esse conselho não é somente para o pastor Timóteo, mas
o progresso de Timóteo, o crescimento espiritual daquela igreja, o amadurecimento espiritual daquela igreja, a doutrina bíblica e o ensino sistemático das Escrituras vai gerar não somente em Timóteo, mas em toda a igreja uma fé robusta, genuína, envolvente e autêntica. Ou seja, esse conselho não foi somente para Timóteo como pastor, mas como Timóteo como cristão. Ou seja, é para mim e para você como cristãos. Se quisermos viver não uma fé apática, não separados da verdade, não verdades individuais, se quisermos viver uma verdade absoluta que é as Escrituras, precisamos nos debruçar nessas Escrituras, tendo prazer nela, obedecendo, ouvindo, observando as Escrituras, e isso vai gerar em nós uma vida piedosa, como diz o apóstolo Paulo. E ele usa aqui, olha, será um ensino que tem seguido, não perca, em vez disto, exercite-se na devoção, ou numa vida piedosa, e as Escrituras, a verdade divina gera isso em nós, um amor pela palavra, um desejo pela palavra, um desejo pelo Evangelho, não somente para vivenciá-lo em nossa vida, mas para anunciá-los e envolver tantos outros quanto pudermos envolver. E nós somos chamados a viver, a voltar para a verdade. E aí, finalizando aqui o texto, versículo 6 a 10 eu li, e aí versículo 11 a 16, nós percebemos uma outra grande conselho, uma outra grande verdade que é ensinada aqui com relação às Escrituras, com relação a uma vida piedosa, a uma fé autêntica, verdadeira. O outro lado, os falsos ensinos é um indicativo de uma apostasia, de abandono da verdade, distorção da verdade. Gera esta fé genuína, robusta e envolvente, autêntica. E quem conhece essa verdade, quem vive esta sã doutrina, esta doutrina apostólica, essa doutrina bíblica, a doutrina de Cristo. Por que a fé apostólica? Por que a doutrina apostólica? Ou a doutrina dos apóstolos? A gente vê muito acontecendo esse termo no livro de Atos. Porque os apóstolos aprenderam diretamente de Cristo, é a doutrina de Cristo. Esta é a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a verdade absoluta de Cristo. E eles ouviram do próprio Cristo. E quem conhece essa verdade, quem vive essa verdade absoluta, quem se declina nesta boa doutrina bíblica, não somente tem desenvolvido na sua vida essa fé autêntica, essa fé robusta, uma vida piedosa. A doutrina gera em nós a doutrina bíblica, ou as Escrituras geram em nós esta fé prática. E quem conhece esta verdade absoluta também se compromete em ensinar essa verdade. Aí os versículos 11 a 16, olha só que Paulo fala a Timóteo. Ô Timóteo, ensine essas coisas, ensine essa doutrina. Não fica batendo boca não com quem está ensinando heresias, com quem... Não fica batendo boca com essas crendices, com essas doutrinas extras bíblicas. Não perca tempo com isso não, ô Timóteo. Ensina essas coisas, ou seja, ensina a verdade, ensina a doutrina. A nossa esperança é esta, e ela é viva, porque nós cremos, a nossa esperança está num Deus vivo.
E a nossa esperança é viva. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos na vida eterna. E ninguém tira isso de nós. Então ensine essas coisas aos irmãos. Não deixe que ninguém despreze o teu ministério porque você é um jovem pastor. Você tem experiência o suficiente, você tem a doutrina suficiente, você tem a palavra absoluta, que é a doutrina, a verdade absoluta, as escrituras são suficientes na tua vida, e esse ministério, embora você seja um jovem, você seja exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Olha só, até eu chegar aí, para confirmar e estar falando com os irmãos, ou até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, o encorajamento à fé desses irmãos e o ensino destas Escrituras. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecias quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a estas questões. Ensino doutrinário, ensino das verdades absolutas, do conhecimento da verdade que Timóteo tinha muito bem, dessa fé autêntica, desta vida piedosa. Dedique-se a essas coisas. Dedique-se à leitura das Escrituras de maneira pública, e não somente lendo, mas ensinando, aplicando a igreja. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o teu progresso. Fique atento ao modo de viver e o seu ensinamento permaneça fiel ao que é certo. Assim você salvará não somente a você, mas aos teus ouvintes. E você conhece a verdade, você tem a verdade, as Escrituras são suficientes, e quem conhece essa verdade tem uma fé robusta, e essa verdade absoluta nos leva a viver esta vida piedosa e a um comprometimento em não ensinar outra coisa, somente as Escrituras. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, tem um relacionamento ativo com as Escrituras. Não invente, não faça como esses hipócritas, não faça como estes mentirosos, falsos. Não invente novas doutrinas, não inventa doutrina não. Apenas creia e ensine os irmãos a crer, a descansar na suficiência das Escrituras. As Escrituras já são suficientes. A simplicidade, o poder, a grandiosidade, a profundidade, a riquíssima, a doce e maravilhosa palavra de Deus é suficiente. Então não precisa inventar um monte de coisa para complementar, para que os irmãos sejam salvos, porque eles são salvos pela doutrina de Cristo, e isto é suficiente. Preocupe-se em confrontar a igreja, os irmãos, os ouvintes com a verdade, com a doutrina, com a sã doutrina, com a verdade absoluta da palavra de Deus. Não invente mais nada. E a gente vive tanto isso nos nossos dias, é tanta invenção, tanta coisa para complementar. Você tem que fazer isso para você ser abençoado, você tem que fazer tantos passos para você ser abençoado, você tem que seguir essa metodologia da nossa igreja para você ser abençoado. Não, você não precisa de nada disso, somente da doutrina, da verdade de Cristo. Da verdade de Cristo.
E sobretudo, o que Paulo ensina, o que Paulo orienta a Timóteo e que vem a nós, é justamente que quem conhece esta verdade absoluta, quem conhece a doutrina de Cristo, quem tem essa fé robusta, genuína, verdadeira, envolvente, oriunda das Escrituras sagradas, aquilo que as Escrituras geram em nós, o conhecimento da verdade gera em nós, o conhecimento de Cristo gera em nós essa fé robusta e envolvente, verdadeira. Quem conhece essa verdade não somente tem um relacionamento com as Escrituras, não somente se inclina para a grandiosidade apaixonadamente pelas Escrituras, não somente se dispõe a obedecer às Escrituras, mas também tem um viver coerente com essa verdade divina. Ou seja, não tem como conhecer a doutrina cristã, a doutrina de Cristo, as Escrituras, não tem como a gente se relacionar de perto com as Escrituras, lendo, meditando, obedecendo, aplicando e pregando. Não tem como a gente conhecer as Escrituras e pregar outra coisa. E Paulo fala, olha, não somente ensine, não somente... permita-me usar esse termo, não somente use o púlpito, não somente leia as Escrituras de maneira pública, não somente exponha as Escrituras, mas a sua própria vida, a sua própria conduta, a sua vida seja uma vida piedosa e coerente com essa verdade divina, absoluta, e isso seja demonstrado no teu modo de viver, que essa palavra vai gerar em você, e isso vai ser natural. Isso vai ser natural. Então, pregue as Escrituras, viva as Escrituras, vivencie as Escrituras, obedeça às Escrituras, se submeta às Escrituras e tenha uma vida, uma conduta, uma vida piedosa, coerente com as Escrituras. E isto é natural, isso vai ser uma vida, vai ser uma conduta natural daqueles que têm um relacionamento com as Escrituras, que entendem a suficiência das Escrituras e que entendem que é salvo por causa dessa verdade, do sacrifício de Cristo, das boas novas do Evangelho. E foi por essa verdade chamada ao arrependimento e creu na suficiência do sacrifício de Jesus. E não consegue viver de uma forma incoerente com esta verdade absoluta. O modus operandi, o modo de vida do cristão que conhece a palavra de Deus e que não se apostata dessa verdade, que não se separa, que não abandona essa verdade, a sua pautada é coerente com as verdades divinas e com as Escrituras. E é isso que Paulo orienta a Timóteo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero ler, ou melhor dizendo, eu quero orar, e depois nós iremos ouvir mais uma canção, ok? Então curve a sua cabeça aí na sua casa, feche os seus olhos, e peça a Deus para te dar sabedoria, para que Deus te dê amor pelas suas Escrituras, para que Deus te dê condições de viver de uma forma coerente, uma vida piedosa, um relacionamento verdadeiro com as Escrituras, uma fé autêntica. Peça a Deus para te dar forças para que você não abandone jamais a verdade e não siga nenhuma crendice, nenhum complemento
Escrituras, porque elas são suficientes. Que Deus te dê graça para você viver essa fé autêntica, atraente, esta fé envolvente. Pai eterno, do nosso Cristo, Senhor nosso e Salvador das nossas almas, nós te bendizemos e exaltamos. Senhor amado, nós entendemos que se não for o Senhor, se não for a Tua palavra, se não for o efeito da Tua palavra, se não for a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós fraquejaremos, nós nos apostataremos, nós abandonaremos a verdade